os ingressos já estão todos vendidos, então acho que com certo controle até para retirar também, tem que ter documento com foto, essas sem coisas todas, dúvida. né? Tá? O centro de ticket funciona no Iguatemi, já está maravilhosamente bem funcionando. muito bem, né? Isso é importante descentralizar, porque no primeiro jogo no Bavi foi um caos, né? O início foi muito ruim, né? Centralizou, foi vender no estádio, não deu certo. Aqui não, é todo vendido pela internet e a distribuição feita no estacionamento do Iguatemi. Sem nenhuma dificuldade, inclusive. Muito bem, está funcionando muito bem. O que vocês acham assim que está, Cristina, por exemplo, vai ter feriado, fim de escola, mas essa coisa de estarmos recebendo pela primeira vez uma Copa das Confederações, isso, muitas pessoas podem querer não viajar em função disso também, de viver esse momento que vai ser único, vai ser uma coisa ímpar na nossa história. Às vezes as pessoas têm curiosidade, né? Eu estava vendo que a volta acho que foi Corinthians, né? Que foi campeão da Libertadores e do mundo. Do mundo. Por sinal, eu que sou corintiano. Eu também sou. Então, o ônibus entrou na pista para pegar os jogadores, chegou de manhã cedo, as pessoas sabiam que não iam ver jogo. E o aeroporto estava lotado para ver o ônibus passar. Vai acontecer isso. Pois é. Então... ver a seleção brasileira chegar, né? Isso. Mas as pessoas também não eu acho que né? querem ver também a seleção italiana chegar. Os outros times também, a Nigéria, até pela história nossa, né, de identificação, né? Agora, eu chamo isso de um certo transtorno positivo. Sim, porque você vai ter ali uma concentração de pessoas, pode ter algum transtorno, mas é positivo, porque as pessoas estão animadas, né? Pela alegria, pela celebração, não é? Festa. Então, eu acho que essa celebração vai tomar conta da cidade nesse período. É claro, a cidade é uma cidade que tem problemas. Eu sempre tenho dito, Copa não é panaceia de solução de todos os problemas. Ela não veio para cá para em 4 anos resolver problemas que estão aí há 20, 30 anos. Quer dizer, a gente tem vai que servir como um divisor de águas. Pode ser, aí, Aureni, que eu chamo assim, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Copa é ponto de partida. Ou seja, ela nos ajuda a repensar as cidades, a repensar os seus modais. Vocês estavam falando aqui da questão da mobilidade urbana, a gente não falou aqui ainda de bicicleta, né? Quer dizer, por que nessa cidade, uma cidade que não tem como ser sustentável com o exclusivo uso do transporte individual e mesmo do transporte coletivo tradicional. Sim. Então, além do metrô, a gente precisa repensar a prática nessa cidade de modais mais sustentáveis. Eu vou ainda mais além, a ter calçada para que as pessoas andem a pé. Fundamental. Considero que andar a pé não é um modal de transporte, é um modal de transporte também, né? Claro. E Cristina é um especialista, eu exatamente, não sei se os números, eu estou certo, mas o número que me chega é que de 35% a 40% dos deslocamentos na cidade são a pé ou de bicicleta. Com certeza. Ou seja, é mais a pé até. Mais a pé do que de bicicleta. Pois imagina que a Paralela não tem calçada. Não tem. E não tem A ciclovia. Paralela não tem calçada. Não tem ciclovia, não, mas não tem calçada. E não tem ciclovia, e não tem ciclofaixa. Longe, a Barra, que é o cartão postal da cidade, as calçadas são péssimas, né? Então... Mas algumas nem existem. Nem existem. É uma avenida... Agora, a Luiz Eduardo, que é uma avenida relativamente nova, não foi feita com ciclovia. Algo que é um absurdo, inclusive, que ela não tenha sido Agora feita. Tem um novo projeto, né? Que é o Cidade Bicicleta, que eu acho que aí vai ser bem importante na medida que ele esteja implantado. Porque é uma coisa interessante. Os ciclistas existem, agora a gente não os enxerga. Isso. Né? Então, porque eles circulam, não tem uma faixa exclusiva, circulam exatamente, no meio, né? Tem muitos grupos, e correndo risco. Tem muitos grupos já se reunindo. Mas eu estive recentemente na Câmara, participei de um debate sobre... Nós vamos fazer agora aqui no segundo semestre, já está previsto pela Subcomissão de Desenvolvimento Urbano, já estão desde já convidados, um seminário, inclusive trazendo especialistas de outras experiências de outros locais do Brasil, onde já implantaram as ciclovias e até internacionais. A ideia é um pouco criar um circuito aqui para andar de bicicleta e tal, fazer uma coisa bem interativa aqui na Assembleia no segundo semestre pela Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano. Porque vai ser um transporte, vai deixar de ser bucólico, vai ser uma alternativa fundamental. Então, ele já é uma alternativa, né? E a gente não enxerga isso. Então, geralmente quando a gente fala em bicicleta, a gente está pensando no lazer, no esporte, mas não é. Tem uma grande parcela da população que usa bicicleta para o modo de trabalho. E se não usa mais é porque falta segurança, porque falta sinalização, porque falta respeito. É isso que... Mas energia
Então a gente tem que fazer que a cidade fique Completamente, amigável zero pra de impacto, bicicleta. né? Pois é, Saudável, zero né? Um impacto, hábito é saudável para tudo, né? Os médicos mandam a gente andar, então É cada saudável melhor do que o- individual e coletivo. Sim, inclusive em países, por exemplo, como Dinamarca, parte do patrocínio dos sistemas cicloviários é feito pelo Ministério da Saúde. Claro. Porque ele provoca, né, Agora. o bem-estar. ele Eu teria um promove grande o problema, viu, bem-estar. Cristina? Porque não sei andar de bicicleta. Já imaginou? Mas não passou da Tem idade de rodinha. aprender. Agora, a boa notícia é que todas essas obras novas, do conjunto de viadutos na Paralela, da duplicação da Pinto de Aguiar, da 29 de março, todas Tem né, ciclovia. tem ciclovia. Já Requalificação da tem lá. orla que o governo A está primeira fazendo. ciclovia, Que realmente ótimo. como ciclovia criada, é a da Via Expressa. Sim, com é o verdade. projeto. No projeto, a Via Expressa São já 200, implantou o projeto da A ciclovia. previsão de 217 quilômetros de ciclovias. E agora- Parte vai ficar para a Copa, não vai chegar até isso. Eu acho que a gente consegue chegar aí a talvez 30%, 40% desses... As vias novas, pelo menos. As vias porque aquelas novas todas todas, elas já vão ser certamente. implantadas. E eu acho que é uma grande discussão para a cidade, porque a nossa cidade precisa ser repensada desse ponto de vista. Não adianta só viadutos. Eu fico brincando que a gente está virando a cidade dos Jetsons, daquele desenho que as pessoas vão... É um viaduto em cima do outro, quer dizer, tornou-se inviável a cidade dessa maneira. Então, ela precisa ser repensada do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista da lei do uso do solo e do ponto de vista dos modais que ela adota, porque a população tem que ter o direito de andar na cidade, de circular na cidade e não Até de ter a opção, né? De poder ter uma opção, Sim, né? Porque exatamente. muitas vezes você é induzido a certas coisas que você não quer, né? É Você não verdade. quer andar sozinho no seu carro, você preferiria estar de bicicleta, mas e aí? E aí a Cadê gente as tem que- condições para a você gente- fazer isso? A gente tem que ter a consciência de que a prioridade não pode ser para o transporte individual. E é uma coisa que Salvador, historicamente, vem fazendo. Investimentos no transporte individual. Então, a gente tem que entender que a prioridade tem que ser para o transporte público, de qualidade, né? E acho que aí o metrô, ele vem tirar esse atraso que a gente tem, que já tem 30 anos que se fala em metrô para Salvador, e ele agora... rezamos, né? Que ele Parece que sabe. vai entrar nos trilhos. Acho que agora vai entrar no trilho, Vamos né? tomar um pouquinho de água então, daqui a pouco a gente volta, já a gente volta para continuar o nosso debate. Até já. A gente viveu muita coisa junto. E ela sempre ali, do meu lado. O tempo foi passando e eu fui deixando de perceber o quanto ela é especial. Sabe como é a rotina, né? Eu quero voltar a viver colado com ela. Cuidar dela. Voltar a fazer planos com ela. Eu vou fazer de tudo pra tê-la de volta. Salvador, Viva, Ame e Cuide. Um movimento de mudança de atitude por nossa cidade. Mude você também e comece a viver, amar e cuidar de Salvador outra vez. A gente está de volta com o programa Espaço Livre, que hoje está falando sobre as intervenções urbanas para as Copas das Confederações e também para a Copa do Mundo, Mundial 2014, que a gente vai ser uma das cidades sede. Cristina, chegar no aeroporto não vai ser um problema, né? A gente já foi aprovado já pela FIFA, apesar das obras que não estão prontas. E de lá para cá, por exemplo, a gente vê que a Secretaria de Segurança Pública mesmo fez uma ação, né? A Secopa até pode estar participando disso, né? Para coibir os clandestinos. Isso preocupa muito a gente, assim? Deve ser uma luzinha Essa acesa ação ela tem que permanente. realmente existir, porque até hoje a gente... Semana passada eu estive no aeroporto e estavam me oferecendo ainda táxi clandestino. Então, essa é uma ação que tem que ser dia a dia, de estar lá para ver, porque é realmente difícil, né? É uma questão complicada para Salvador. E eu faria uma ponte desse tema com a questão assim, do que nós esperamos, ou melhor, do que os turistas esperam de atendimento, que aí entra na discussão de qualificação. Ou seja, o que o turista espera é urbanidade, é gentileza, é eficiência, é hospitalidade. É isso que o turista que vem. O turista que vem para a Copa não é o mesmo turista do Carnaval. O turista do Carnaval, o turista da Copa Pra tudo, né? O do Carnaval, né? tem uma renda média 5 vezes superior ao turista do Carnaval. Então ele é um turista de maior nível de exigência, não é? E aliás,
ser educado e dar bom exemplo não é para o turista, é para a própria cidade, para o seu vizinho, para o seu... Então, assim, a gente precisa contar com que a cidade ela tenha esse comportamento mais adequado ao receber, para que o mecanismo principal não seja a repressão, não é? De impedir que aconteça o transporte clandestino, e sim o respeito à lei, o respeito às regras, que qualquer cidade precisa praticar. De modo que a gente está investindo muito nisso, em parceria com a Secretaria de Segurança, com a Prefeitura, mas também muito em qualificação. A gente aproveitar para dizer isso, quer dizer, são 50 mil oportunidades de qualificação profissional que estão em curso hoje na Bahia, deputada e Cristina, 50 mil. É um número expressivo. Por todo... Esse é um legado, né? Esse para mim, é o maior dos legados, porque é o legado do capital humano. É o legado que vai incorporar as pessoas, habilidades e competências que ficam com ela depois que a Copa passa. Exatamente. Então, você imagina o que é, por exemplo, para uma baiana, vamos falar do assunto, né? A baiana do acarajé, que agora vai vender o acarajé. Finalmente conseguiu, né? Na Arena Fonte Nova. Usando o botijão de gás. Usando todo o equipamento. Fogão elétrico. Vai ser fogão elétrico. Vai ser fogão elétrico com todos os utensílios novos, só que elas passaram por qualificação, 50 horas de inglês, de espanhol, de hospitalidade, todas a caráter, vão continuar a caráter, vão ter mais 50 horas no segundo semestre para se preparar ainda melhor para a Copa do Mundo. Então imagina o que fica para uma baiana, não é? Essas com certeza depois estarão nos melhores lugares na cidade, sem dúvida, né? Porque... né? Falando, se comunicando, quer dizer, é uma comunicação instrumental. Às vezes a imprensa, setores da imprensa, explora negativamente, mas porque não está falando fluentemente. Não se consegue falar fluentemente. Não é esse também o objetivo, e nem esse é o objetivo, né? quer dizer, que ela poder se comunicar, apresentar. Básico, né? O Sebrae deu uma grande contribuição, para estar aqui para mandar um abraço para o meu amigo Edival Passo, quer dizer, deu uma grande contribuição porque fez os menus, os cardápios em 3 idiomas. Então, assim, aquelas que não tiverem um domínio mais pleno, tem ali as receitas do acarajé, do abará, de cada um desses quitutes. E querendo ou não, isso faz a diferença no total. Muito. Qualificação. O senhor sabe disso. Quando se fala assim em Bahia, as cidades do Nordeste que vão ser sérias, vocês sabem que tem aquela coisa, será que vai saber receber? Será que o turista vai querer voltar? A gente tem que ter essa preocupação dobrada, até porque a gente vai ter que mostrar. Provar em dobro para todo mundo. E nós temos que apresentar... Mas acho que tem uma coisa nossa que é muito da hospitalidade, a forma como o baiano se relaciona. É óbvio que tem que estar preparada e o que o secretário está colocando no Campeiro é extremamente importante, que ele não só ele é um legado, como ele é uma oportunidade que essas pessoas estão tendo nesse momento, inclusive com moradores em situação de rua, né, que também estão sendo preparados e trabalhados nessa direção. Mas eu acho que a questão do transporte clandestino, Cristina, é um bom debate para frente na cidade. E o próprio sistema de ônibus também, ele precisa ser melhorado, né? O existente, porque o europeu, apesar dele... Vai ser licitado, Cristina? A gente ouve que sim, né? Né? Eu não sou da prefeitura, mas a gente ouve o novo sistema, né? O novo sistema. Mas seria só para a Copa do Mundo. Eu, eventualmente, pego o ônibus para ir para o aeroporto e na volta também. E eu vejo o seguinte, o turista, principalmente o europeu, ele mesmo tendo nível de renda alto, ele pega ônibus. Porque isso na Europa... Cristina, aquele frescão que fazia em aeroporto, era tão bom aquilo, não é? Hoje a gente tem aquele vermelho, né? Que ele faz e ele atende bem. Mas o que eu digo é o seguinte, por exemplo, não tem muita informação, até para ele chegar ao ônibus. E aí a gente vem a hospitalidade do baiano, que mesmo não falando inglês, não falando italiano, ele se comunica e consegue dizer ao turista qual é o ponto que ele vai soltar, onde é que ele vai pegar, qual é o ônibus. Eu presenciei isso, achei assim, os motoristas de ônibus estão previstos também serem treinados? Estão, é isso que eu falei. O Senat está... Os taxistas, nós já tivemos aí 2.000 qualificações só pela Secopa, mas tem as da Secretaria de Turismo, que faz também através do Pronatec, tem um programa de qualificação. Agora, é claro que o desafio é muito grande, porque são milhares envolvidos nisso. Então, quanto mais qualificação, melhor. É muita coisa ao mesmo tempo agora. Nesse primeiro momento, de fato, no aeroporto, a gente terá algumas dificuldades por conta de que está em obra ainda. Porque a estação de passageiros só fica pronta para a Copa do Mundo. Então, a gente tem um pouco de transtorno, estacionamento em obras, mas vai ter linhas especiais, que você está perguntando, algumas linhas especiais, inclusive com
ônibus climatizados, isso já vai Isso funcionar. levando, inclusive, Já. para os hotéis, não? Isso, para os No hotéis. roteiro de hotéis, Porque não, talvez. que 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 seria a melhor dia forma. começa isso, secretária? Já para a Copa, que dia da Copa das Confederações vai começar? Isso assim, é uma operação que começa sempre, eles chamam assim, né, de match -4, ou seja, é o dia do jogo 4 dias antes, Que né? E depois, chegar. que é quando as pessoas começam a chegar. Então, os 4 dias antes começam essa movimentação. Porque o turista que chega, é verdade que o metrô faz falta à cidade, mas para do ponto de vista do jogo e da Copa, o cara não chega no aeroporto para ir para o estádio. Não. Ele vai para o hotel. Esse é Exatamente. o circuito natural. E do hotel para o jogo. Então, esses serviços vão criar linhas especiais para a mancha hoteleira da cidade, que é principalmente ou no litoral norte, boa parte das delegações vão Estarão ficar no litoral norte, que são os hotéis mais qualificados e também. E de onde sairão, com certeza, em ônibus exclusivos para ir para o estádio. Ou em regiões como ali, a região de Itapuã, que tem vários hotéis ali qualificados, naquela região de Estela Maris, etc. Ou na mancha hoteleira de Barra, Ondina, Rio Vermelho. É mais ou menos por aí que eles vão estar distribuídos. Não acende aquela luzinha de preocupação, não? Já pensou sair da linha verde e até vai atravessar praticamente. Olha, assim, eu acho. O trânsito, porque eles vão pegar os piores trechos possíveis, né? Os trechos que hoje a gente tem muito problema no dia a dia. Olha, eu penso assim, que a cidade, ela é a cidade que nós temos. Nós não temos que fingir que estamos em outra cidade, não. Quer dizer, o turista que vem para cá vai ficar apaixonado pela nossa hospitalidade. Quando chegar no elevador, pela nossa beleza, quando olhar para a Baía de Todos os Santos, pelo nosso trânsito deslumbrado com tudo isso. Agora, vai enfrentar as dificuldades de uma cidade como a nossa, sobretudo a da mobilidade urbana. Não foi diferente na África do Sul ou em qualquer outro lugar. Nós fomos a Soweto, lá que é o lugar onde tem o Museu Nelson Mandela, etc. e tal. E lá também tem os mesmos problemas. Tinha um problema de violência, tinha um problema de outra natureza. Então, assim, é a cidade como ela é. Então, tem que jogar o lixo por debaixo do tapete, não. As nossas limitações serão observadas. E é até bom que sejam, porque isso nos provoca, enquanto agentes públicos, a buscar soluções. Claro. Soluções de médio e longo prazo, porque esse é que é o grande negócio, né? Eu sei que está falando de soluções. A prefeitura estava anunciando que criar uma 5ª pista na Paralela. Você acha que isso seria uma alternativa, Cristina? Porque a gente percebe, tudo bem, a Paralela já tem 4 pistas, mas o problema é que ela chegar lá embaixo no Iguatemi, quando ela desaba... Funil, né? Funil, quantas pistas saem ali? Então, o problema não está na Paralela especificamente. Eu não conheço esse projeto. Pelo que eu vi na imprensa, seria, na verdade, uma redivisão das faixas. Que até já teve uma pessoa contestando, porque a faixa de 3 metros, parece que o ônibus, a largura do ônibus é 3,40. Parece, pelo que eu ouvi, né? Eu não conversei com ninguém da prefeitura, que eles deixariam a faixa de 3,5 metros, que é a faixa do ônibus, e as outras eles reduziriam. Eu acho que nesse caso, para a Paralela, não é adequado, porque se tem uma velocidade lá, em alguns horários, né, quando ela consegue fluir, que é a velocidade de 80. E não é recomendável você reduzir faixa para quando você tem uma velocidade alta dessa. Então, eu acho que essa não é a solução, e aí você pegou no ponto. Você alarga aqui para lá na frente afunilar. E então está trabalhando de novo na contramão, inclusive, né? A gente não deve pensar em dar mais espaço para veículo. A gente tem que pensar no transporte público. Essa é a solução, né? Agora, voltando ao assunto que o secretário falou, das dificuldades da mobilidade nesses grandes eventos, acho que o maior exemplo foi Londres, não é nem a África do Sul, com as Olimpíadas.